Resumo do vídeo anterior sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 3 e também Lucas capítulo 6. Mas basicamente o versículo 3 de Mateus capítulo 5. Quem são os bem-aventurados pobres de espíritos? Porque deles é o reino do céu. Quem são os pobres de espíritos mencionados por Jesus no Sermão do Monte? Primeiro, é interessante saber que Jesus está no início do seu ministério. Ele já havia convocado os seus discípulos, 12, separado de muitos que o seguiam, havia separado 12, que estes também posteriormente seriam seus apóstolos, os representantes da igreja, aqueles que iriam representar o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus, ao descer do monte, encontra com uma multidão, o texto diz que é uma grande multidão. A multidão é formada por pessoas pobres, pessoas famintas, pessoas fracas, pessoas debilitadas, pessoas de todas aquelas cidades circunvizinhas ali de Jerusalém, e pessoas de conhecimento, pessoas religiosas, pessoas que tinham seus hábitos de vida e, sobretudo, pessoas que iam ao encontro de Jesus para receber algum favor, algum milagre. Outros foram atrás de Jesus para ouvi-lo por curiosidade, e também haviam aqueles que foram a fim de receber bênçãos do Senhor Jesus. Mas havia também aqueles no meio da multidão que foram ouvir Jesus, mas com o intuito de criticar, de reprovar o Senhor Jesus Cristo, como se fosse possível achar nele também um erro. Então, quem são os bem-aventurados? Quem são estes, os pobres de espírito? Pobre de espírito no texto não está dizendo que os que bem-aventurados ou felizes são os pobres de espírito, não está dizendo que o céu será então para os pobres e não para os ricos. Mas ele está dizendo que pobres de espírito, não está dizendo que pobre de espírito é o mesmo tipo de pobre que seja desprovido dos bens materiais. Esses pobres não são o que não tem o que calçar, o que comer, o que vestir. Não são paupérrimos, não são os miseráveis, não são esses pobres que Jesus está querendo ensinar. Jesus está querendo mostrar que pobre de espírito, essa palavra tem o mesmo sentido de humildade. Jesus está mostrando que a humildade, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque os humildes reconhecem as suas limitações, os humildes reconhecem os seus erros, a sua pequeneza, a sua incapacidade diante de Deus, então se colocam na posição de quem carece do Senhor Jesus, do seu amor, da sua ajuda, da sua misericórdia. Então, pobres de espírito são as pessoas que têm humildade. As pessoas que Jesus está mostrando, ao mesmo tempo falando para os seus discípulos, preparando o caráter dos seus discípulos para a grande missão, formando o caráter de acordo com a personalidade e o caráter do Senhor, e isso era necessário. Mas Jesus está também mostrando para aquelas pessoas arrogantes que estão ali na multidão, aquelas pessoas prepotentes, que a humildade é o primeiro passo para crescer diante de Deus. A humildade é o primeiro passo para abrir as portas do céu a qualquer ser humano. A humildade é o primeiro passo para que Deus possa agir e atuar na vida de qualquer pessoa. Então, muitos ali naquela multidão eram críticos, eram religiosos, se achavam autossuficientes, que não precisavam de Deus, que reprovavam o Senhor Jesus, que não admitiam que o Senhor Jesus era filho de Deus e que fosse o filho de Deus, o rei dos judeus. Não admitia. Não admitia isso porque a característica, a posição, a forma e as atitudes, o modo como Jesus veio e o seu comportamento e as suas atitudes diante do povo, diante das pessoas, não demonstrava ser um rei de fato, porque eles esperavam um rei no sentido político, um rei forte, um rei poderoso, com seu grande exército, com poder para fazer mudanças em Israel. Mesmo porque Israel passava por um período de opressão pelo Império Romano. Então,
eles tinham esse entendimento, que o rei que viria, profetizado por João, profetizado por Isaías, profetizado no Velho Testamento, seria um rei dessa forma. Mas Jesus está querendo mostrar o contrário. Jesus era aquele que se aproximava dos carentes, dos doentes, dos oprimidos, dos necessitados, dos desprezados, dos pobres, no sentido de desprovidos de materiais, de coisas materiais. Jesus está querendo dizer que a humildade é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. Então, uma pessoa existem pessoas pobres que são arrogantes. Também existem pessoas ricas que são humildes, sabem se colocar como humildes e exercer a humildade. Existem reis humildes, existem reis arrogantes, existem políticos humildes, existem políticos arrogantes. Então, a arrogância e a humildade, ela permeia, ela está no coração do homem. Agora, o que prolifera, o que cresce, o que desenvolve, o que marca o coração do homem é a prepotência e a falta de humildade. O retrato do mundo é um mundo arrogante, um mundo prepotente. Então, quem é humilde no mundo atual é fraco. E isso também era observado dessa forma. Então, principalmente para quem está no poder, para quem está na proeminência, quem está no poder. Jesus está mostrando o contrário. Jesus está mostrando que era preciso ter humildade. Era preciso quebrar a natureza humana. Quebrar a natureza humana, que é a coisa mais difícil de ser quebrada. Essa natureza do eu, do egoísmo, do egocentrismo, do eu mesmo, aquela natureza dessa forma, que a falta de humildade, ela cria uma barreira entre o homem e o relacionamento com Deus. Ela dificulta. Então, Jesus Cristo está mostrando, ele mostrou com o seu exemplo, o seu próprio exemplo de vida, e está mostrando para os grandes, para todos de modo geral, que a humildade é o primeiro passo, que dá início, o primeiro degrau dessa escada que leva a uma vida plena, uma vida graciosa, uma vida plena. Ainda que se sofra nesse mundo até o fim, ainda que se sofra as piores dificuldades desse mundo, ainda que se passe pelos piores vales e as piores tormentas, a pessoa que tem humildade, ela sabe reconhecer tudo isso. Ainda que se passe por todas as dificuldades, será uma vencedora. Uma vencedora por quê? Porque quem torna o humilde vencedor é o Senhor. Quem faz do humilde grande é o Senhor. Quem faz do humilde vencedor e coloca nas alturas é o Senhor. Então a humildade é o primeiro passo. A humildade é o elemento primordial para se dar início à transformação de um caráter humano. Isso Jesus queria ensinar para todos, para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali em toda aquela multidão. Tá bom?